Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Olá, ouvinte, seja bem-vindo para o nosso podcast do mês do horror. Dessa vez nós resolvemos gravar um BPM e para isso eu estou aqui com o meu colaborador, meu parceiro de gravação, Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. Tudo bom. Hoje qual será o tema que nós iremos abordar aqui? Terror nas séries de TV, terror na telinha. Então, a gente resolveu aqui fazer um podcast a mais, né, para a gente poder recomendar algumas séries interessantes. Algumas coisas fatalmente vocês já conhecem, né? E apesar de o Marcos não ter assistido ainda, né, eu assisti completamente a essa nova série do Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor. Eu vou comentar, sem dar spoiler, as minhas impressões, tá? Porque já me pediram, perguntaram e eu falei que sim, que eu faria, né, e tal, né? Sim, sim. Do you believe there is a demi-monde? A half-world between what we know and what we fear. A place in the shadows, rarely seen but deeply felt. Where some unfortunate souls are cursed to live always. That sounds like a warning. It's an invitation. Eu vou começar a minha recomendação trazendo, claro, para vocês. Tem algumas coisas que a gente já comentou aqui, então fica inclusive o link para vocês acessarem algumas publicações que a gente tem no nosso blog, porque, por exemplo, né, Marcos, nós falamos sobre as 3 temporadas de Penny Dreadful. Sim, cada um para uma temporada, né? E aí a gente comentou todos os episódios aí das 3 temporadas. Comentamos, na verdade, fizemos podcast sobre a temporada, não comentando especificamente cada episódio, né? Mas é uma série absolutamente sensacional, que tem o verdadeiro espírito do terror gótico e daquela literatura inglesa de horror que é tão apreciada, né? É verdade, é uma série muitíssimo bem feita. A gente gostou desse mashup, né, de quem é fã dos monstros da Universal, com todo aquele apuro, né, na hora de você mostrar a época, né, questões sociais. Eu lembro que a gente comentou muito sobre isso, né, na primeira temporada, quando você vê, por exemplo, o Frankenstein, né, que ele vai subindo para onde ele reside e tem pessoas dormindo nas escadas, né. Então a gente tem aí no nosso site 3 podcasts, um para cada temporada, todos muito divertidos, interessantes, onde a gente falou sobre a série, trouxe algumas curiosidades, né? E Penny Dreadful com certeza é uma ótima recomendação. Sim. Numa distribuição Columbia TriStar International Television, Maldição Eterna. Versão brasileira Mega Som. Olha, na verdade eu queria lembrar de 2 séries que eu não sei se as pessoas, o pessoal da nossa idade talvez lembre, mas que séries de terror já existem há um certo tempo, né? Você tem dos anos 60 lá, a famosíssima Sombras da Noite, mas tinha 2 séries que passavam na TV brasileira nos anos 80 e 90, e eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas que são muito interessantes, inclusive, são bacanas pra caramba. Lembra da Maldição Eterna? Maldição Eterna, não. Era uma série, essa série é dos anos 90 e ela passou na televisão. Eu acho que ela chegou até a passar no início dos anos 2000, né? Que você tinha um cara que ele era um vampiro e ele tinha 800 anos de vida. Ele tinha sido vampirizado, se eu não me engano, por um vampiro francês, enfim. E esse cara viveu muito tempo sugando sangue de pessoas. Só que ele resolveu parar de matar pessoas, e ele resolveu que ele tinha uma dívida com a humanidade, e ele se torna um policial, se eu não me engano, da divisão de homicídios de Toronto.
E ele tem que resolver casos, e, claro, muitos deles envolvem outros vampiros, envolvem questões sobrenaturais. Ele tenta esconder da parceira dele, porque ele tem uma outra policial que trabalha em dupla. E também tem o lance que reaparece o vampiro que o vampirizou, né, que o criou. E tudo, que também ele meio que comanda um grupo ali, de um culto de vampiros e tudo mais. É uma série bem bacana, viu? Teve 3 temporadas e na época fazia bastante sucesso, o pessoal comentava, tudo, enfim. Essa eu não cheguei a acessar não, Marcos, pra falar a verdade. É bem bacana. E um pouco antes, essa série do Maldição Eterna, ela é de, se eu não me engano, é de 92 até 95, 96. Mas um pouco antes, em 87 e 88, tem uma série de Lobisomem pra TV de 2 temporadas. Que o cara era um sujeito que ele era um lobisomem, né? E ele era perseguido pelo grupo. Ele pertencia a um grupo de lobisomens. Ele fugiu para tentar viver uma vida normal, o mais normal que fosse possível. E esse grupo de lobisomens vivia perseguindo ele para tentar obrigá-lo a voltar para o grupo, e ele vivia em fuga de um lugar para o outro para tentar se livrar, né? E tentar também não ferir pessoas inocentes. Enfim, era outra série muito interessante também. Ele tinha um pentagrama escrito na mão, quando o pentagrama começava a sangrar, ele ia se transformar, né? Só que ele era um lobisomem que tinha um pouco de consciência ainda. Então, volta e meia, quando ele estava com algum perigo, ele usava, né, a força dele, ele se transformava em lobisomem e conseguia enfrentar essa ameaça. E até meio que proteger as pessoas, mesmo transformado. E tudo mais. Era uma série que tinha bastante sangue também, assim, até para os padrões da TV eu achava ela violenta na época. E tal. Tem o lance que ele tem uma namorada e os caras do grupo de lobisomens pegam, assassinam a namorada dele e entregam ela pra ele dentro de um saco. É um negócio sinistro. O nome da série no Brasil era Lobisomem Ataca de Novo. Também passou nos anos 90, era bem bacana, bem interessante. Não sei se tem como achar por aí na internet, quem quiser dar uma olhada para conhecer, mas é bem bacana. Mais bacana ainda é o Maldição Eterna, na verdade. Essa do lobisomem é legal, mas o Maldição Eterna vale bem a pena. Legal. Quando você falou da Globo e falou das séries antigas, eu pensei que tu ia mencionar que eu gostava. Eu lembro que eu assistia, né? Porque por causa da idade, né? Eu acho que tem coisas dos anos 80 que passava aqui na Globo. E tinha aquele Caso Especial, você lembra da Globo? Que a gente até mencionou quando a gente foi falar fazer aquele audiodrama lá da Pata do Macaco, né? Sim, aquela interpretação. Sim. Eu comentei com o Rodrigo, lá o Lorde Velho, que eu lembrava daquela versão da Globo que eu achava fantástica, sabe? Da Pata do Macaco, né? Você lembra desses episódios? Uhum. Que tinha alguns que eram roteiros da Janete Claire, do Dias Gomes. Sim. Essa série a gente hoje consegue identificar que ela tem uma certa influência do Histórias para Não Dormir, por exemplo, de outras produções da televisão espanhola, por exemplo, né? E ela pegava essa coisa, ela adaptava contos de terror clássicos, adaptava histórias da literatura brasileira e tinha um ou outro roteiro original também, com grandes atores, né? Sim, aquele elenco clássico de atores da Globo da época, gente como Natália Timberg, enfim, era excepcional. É um trabalho de altíssima qualidade. Quem não teve a oportunidade de assistir, talvez o pessoal mais jovem, se tiver, tem algumas coisas no YouTube, né? Tem um outro episódio no YouTube, o pessoal vai se espantar com a altíssima qualidade, tanto dos roteiros, quanto das atuações, quanto mesmo da narrativa. É uma coisa assim, ponto alto da televisão brasileira. Pior que você mencionou uma coisa que a gente tem aqui o interesse de, inclusive, trabalhar, né, futuramente.
porque a gente gosta muito do Narciso Ibáñez Serrador, né? Que é um diretor de, por exemplo, Quem Pode Matar ao Ninho, né? Então, ele tem um trabalho assim, só que aí é a televisão da Espanha, né? E ele tinha lá o Histórias para Não Dormir, que depois a gente queria fazer, inclusive, fazer um programa sobre películas para não dormir, né? Que é um projeto que acabou ainda nem saindo, né? Então, engraçado, assim, porque se você for pesquisar, né, sobre o terror na televisão, ele remonta o quê? Dos anos 40, né? E tinha séries, a gente comentou um pouco que a gente grava esses programas além da imaginação, e tem programas como Suspense, Inner Sanctum, né? Coisas que saíam diretamente para a televisão. Tinha vários programas, tipo Clímax, né? Programas clássicos, Mystery Playhouse, por exemplo. Tem um programa, esse Mystery Playhouse era o que era apresentado pelo Boris Karloff, né, em 49. Então, a televisão, ela era uma fonte de entretenimento, né? E tinha muitas histórias de terror. Aquela série, por exemplo, do Reino Unido, The Quatermass Experiment, ela começou na televisão, né? Ela era para a BBC. Eu faz tempo que eu procuro essa série para conseguir assistir. Eu assisti a trilogia dos filmes da Hammer, né? Que eu gosto muito, mas a série também é muito elogiada e até dizem que a série é melhor do que os filmes, inclusive. Então, tenho muita curiosidade de ver. Sim, e tem a série dos anos 70, né? Por exemplo, tinha, claro, o Night Gallery do Rod Serling, né? Que a gente quer poder fazer podcast. Sim. Tinha Ghost Story, né? The Evil Touch. Tinha a do Orson Welles, né? Que era Orson Welles Great Mysteries, né? E é muita coisa. The Night Stalker, The Night Strangler, né? A gente falou do Kolchak, tem um especial do Kolchak. A gente gosta de terror, então a gente faz esse passeio também pelas épocas, né, do terror, inclusive na televisão, né? Então é muito interessante a gente buscar esse material, né? Kolchak passou na televisão brasileira, né? E ele tinha esse elemento também de humor, né? Muito por conta do fato de que o Kolchak era um personagem, o Cal Kolchak, o repórter que investigava os casos sobrenaturais. Ele era um personagem bem humorado, né? Ele transmitia um certo humor o ator, né? Na performance dele. Tinha a questão do editor dele, do chefe também, que a interação dos dois era muito divertida, né? Então é uma série deliciosa de se assistir. Pô, e quem é fã de Arquivo X, né? Sempre bom repetir. Kolchak é fundamental pro Chris Carter lá fazer a criação do Arquivo X, né? Dos caras investigando fenômenos paranormais. Aí, é claro, com muito mais seriedade. Um ou outro episódio tem uma leveza, um pouco de humor e tal, mas na maior parte são episódios sérios, né? Mas o Kolchak tem episódios incríveis, né? A gente gravou um programa também com o Douglas, né? Com o nosso amigo Alan. Então é muito legal, gente, você fazer uma busca assim sobre o que tem por aí de séries de terror, porque às vezes as pessoas falam assim que não assistem séries de terror. Falam assim, eu não assisto séries de terror. Mas aí você vai buscar, a pessoa, na verdade, já assistiu muita coisa. É que ela não lembra, né, cara? Então isso é uma coisa interessante, né? Você citou o Arquivo X, que tem muitos elementos de terror em vários episódios, e inclusive alguns bem interessantes também. É legal que eles meio que ao longo das temporadas fizeram uma varredura em vários gêneros do horror, aparecem. Mas o Chris Carter, ele mergulhou mesmo no horror, foi na série Millennium, né? Que já tem esse tema dos assassinatos em série, essa coisa da paranormalidade do personagem principal, né, que era o Frank Black, e mesmo o medo era o tema principal da série, porque ele era um cara que vivia com medo de que o mal que ele enfrentava no dia a dia dele, como esses assassinos, esses monstros, essas criaturas sedentas de sangue, um dia atingir, e essa seita, porque tem no pano de fundo uma seita milenarista também, que isso um dia atingisse a família dele, né, a vida particular dele, e vai acontecer, né, diga-se de passagem. Então tem muitos episódios onde se explora exatamente o medo desse cara, e que vai se concretizar em algum momento. Inclusive, talvez é o grande papel da vida do Lance Henriksen, né, uma chance que ele teve de brilhar. Ele tá muito bem, a série é muito, muito bacana, sobretudo eu acho na primeira e segunda temporadas, inclusive, né?
Sim. Nossa, Millennium eu adorava, gente. Millennium eu acho uma série elegante, né? Eu gostava do enredo, né? Que tinha esse negócio, realmente, como você falou, da questão mais voltada para uma prática religiosa e tal, uma investigação, né? Enquanto Arquivo X eram vários segmentos, assim, tinha ficção científica e tal, eram situações que eu lembre, que eu recorde, onde ele descobria, por exemplo, seitas, né, e tal. É muito interessante, assim, eu tenho que fazer a revisão, mas eu gosto muito de Millennium. Elementos dessa série, porque o Frank Black ele chegava no local do crime e ele conseguia, de certa maneira, ver o que o assassino viu enquanto estava cometendo o crime. E se a gente pensar que o personagem da série Hannibal faz exatamente isso, sim, só que não através de paranormalidade, através de uma capacidade dedutiva gigantesca que ele tem. Mas tem muitos elementos assim que em Hannibal, alguns pelo menos, que você vê que foram reciclados da série Millennium. Ai, com certeza, muito boa lembrança, viu? Legal, né? I'm Garth Marenghi, author, dreamweaver, visionary, plus actor. You are about to enter the world of my imagination. You are entering my dark place. E olha só, vamos para um lado mais humorístico aqui, porque o terror, eu gosto quando o terror se apropria do humor, né? E eu gosto muito de The IT Crowd, mesmo assim. E muita gente, claro, né? É uma série muitíssimo bem-humorada, uma série inglesa, né? E eu gosto quando aparecem atores ou atrizes do The IT Crowd de outras séries, né? E eu acho uma pérola a ser descoberta, porque eu vejo poucas pessoas falando sobre, por exemplo, aquela série Garth Marenghi's Dark Place, né? Você lembra dessa, né? Sim, sim. Pra gente contextualizar, que vai ser interessante, até você vai poder falar sobre isso melhor do que eu, você tem aquele texto do Stephen King, The Kingdom, que deu origem a 2 séries de TV, né? Que é o do hospital, né? Sim, sim. E o Garth Marenghi, até porque é um escritor de horror que faz o roteiro de uma série. O Garth Marenghi's Dark Princess é uma grande brincadeira, é uma brincanagem em cima desse The Kingdom, né? Do The Kingdom. Uhum. Do Stephen King, do The Kingdom Hospital, que teve a série dirigida que virou série dirigida pelo Lars von Trier, inclusive, né? Mas essa... Que tem o Lars von Trier apresentando, cara, tipo Hitchcock. Uhum. E aí eles fizeram depois, né, esses produtores ingleses fizeram essa série do Garth Marenghi's Dark Place, que é uma brincadeira maravilhosa, inclusive, com o The Kingdom, né? Sim. Essa série, ela se trata do seguinte, local, né, um hospital, onde ocorrem fenômenos paranormais, sabe? Mas tudo numa grandíssima zoeira. Isso é muito engraçado. A abertura da série, com ele pulando, explodindo um carro atrás com um bebê no colo, sabe? E fica Dark Place, Dark Place. É muito divertida. Eu gosto muito desse ator. Inclusive, claro, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa série nova aí, The Haunting of Bly Manor. Aparece, sabe, o ator do Dark Place, Garth Marenghi, né, e tal. E é muito maneiro, cara. Tem o cara do The IT Crowd, o Richard Ayoade, né, que ele faz o Dean Lerner, né? E na verdade é um documentary, porque eles estão contando sobre essa história que esse escritor fez, né? E como a TV não estava preparada, né, para uma série de tanta qualidade, tão instigante, né? Então tem aquele recalque, né? Tem aqueles cortes propositalmente mal feitos, né? Do cara atirando, daqui a pouco ele tá segurando a arma de um outro jeito, né? E claro, maquiagens, baixíssimo orçamento. É uma série muito engraçada, e a gente tem no nosso site para o pessoal poder assistir online. Eu inseri legenda e coloquei para o pessoal poder assistir, né? Então é muito divertido. Garth Marenghi's Dark Place. E fica o link também para o pessoal, né? Já que a gente está falando de humor, essa série maravilhosa, divertida, que fez sucesso, está fazendo sucesso, que é um spin-off do What We Do in the Shadows, né? Que é a série do mesmo nome. A criação é do Germaine Clements e do Taika Waititi.
né? Então, porra, é muito legal. Tem a temporada, por sinal, que aparecem todos os vampiros, né? Que são importantes na indústria cinematográfica. Ele já virou cult da TV, né? Da história da televisão. Esse episódio em que aparecem os vários vampiros, né? Na verdade, aparecem os atores que fizeram alguns filmes famosos de vampiros interpretando personagens parecidos, né? E você imediatamente remete a esses filmes, né? Um exemplo para citar, você tem a Tilda Swinton fazendo um personagem que poderia muito bem ser a vampira do Only Lovers Left Alive, Left Alone, desculpa, do Jim Jarmusch, né? E enfim, mas aparecem outros vampiros famosos. Pô, aparece o cara do Blade, pô. Isso. Aparece o Taika, né, fazendo de novo aquele vampiro do filme. Gente, e aquela dinâmica, né, de documentary também, onde você tem alguém registrando como é o cotidiano desses vampiros que moram juntos, né. Pra mim, nessa série, por sinal, tem o Matt Berry, né, do The It Crowd, né, e ele faz um vampiro que ele é casado com uma vampira chamada Nadia, que é interpretada pela Natasha Demetriou. E, cara, ela é engraçadíssima, sabe? Essa humorista. É muito legal. Pra quem quiser se divertir, né? Seguir a hashtag do What We Do in the Shadows no Instagram. Você vai ver quantas artes engraçadas, divertidas. Tem um cara ali que é o familiar, né? Que seria o escravo do vampiro, interpretado pelo Guilherme de la Cruz, que é o Harvey Gillen, né? Que o sonho dele, né? É ele conseguir se tornar um vampiro, né? E ele é inspirado, isso é até engraçado, esses links cinematográficos, né? É latino e ele é inspirado no vampiro Armand, né, do Entrevista com o Vampiro, e o sonho dele é ser transformado, né? É muito gostoso assim também quando assistir essas séries de terror, sabe, com muito humor. Eu acho que essa série é muito certeira também. Tem o personagem que é o Colin, que o cara não é um vampiro sugador de sangue, ele é aquelas pessoas que sugam energia dos outros, né? E os vampiros encaram ele como um vampiro, né? Não Cara, deixa de eu ser. Eu achei isso foda, porque isso daí remete àquele livro, né, o Vampiros de Almas, né, e tal, que depois até se tornou um filme lá com a Matilda May, que é o pessoal que suga energia, né, vampiros de energia, né, isso. Então, cara, é muito interessante as cenas dele drenando energia de humanos, de vampiros, né? Ele me parece até o vampiro mais perigoso, né? Isso é hilário. Porque ele suga a energia dos vampiros. Porque esse personagem é aquele cara que o método que ele usa para sugar a energia dos outros, ele ser uma pessoa inacreditavelmente chata. Ele é aquela pessoa que o pessoal fala assim, aquela pessoa suga a minha alma quando eu vou conversar com ela. E ele consegue sugar a energia também dos vampiros, porque os vampiros, coitados, também podem ter sua energia vital drenada por um chato de galocha, né? Como ele. O pior que é uma coisa muito real, porque eu sinto a minha energia vital drenada quando eu converso com gente chata, né? Ou tá perturbando você, né? Ou tá só te alugando, né? É muito interessante nessa série. E tem a aparição do Doug Jones, né? Que é muito famoso pelo Labirinto do Fauno como o Barão Afanas, que é o antigo vampiro do velho país que acredita que os vampiros deveriam governar o mundo, né? Cara, a aparição dele é hilária, cara. Essa série, ela é muito bem sacada, meu. Eu tava muito ansiosa porque eu lembro que saiu antes aquele programa que é um documentary também, né? Só que é os policiais idiotas, né? Porque pra quem viu o filme, lembra que tem uns policiais que são, né, totalmente, né, incompetentes e eles não conseguem descobrir as tramas direito, né? E tá acontecendo um monte de coisa horrorosa na cidade. Eu lembro que saiu uma série também antes, lembra? Aí eu até pensei, pô, será que é essa série que os caras estão tratando? Mas não, essa é spin-off também do What We Do in the Shadows, né? Cotidiano, né? Dos policiais encontrando casos sobrenaturais, né? Só que aí foi sair a série mesmo, cara, que fez sucesso. Vocês gostaram muito, viu? Muito, muito. Hi, I'm David Fisher, writer-director of this new vision of Nosferatu, and I've always felt that the masters of old told these stories the best.
And that's why we want to resurrect these legendary tales back from the grave, where high-tech meets the classics of horror for a new generation of fans and diehard ones as well. And now we invite you to join us to bring back the original and greatest vampire tale ever told, Nosferatu. Vai ter, inclusive, já que a gente está falando no Doug Jones, só para citar rapidinho, ele vai estar estreando uma nova versão do Nosferatu, né? Olha, vai estrear ainda, tá em pós-produção e tudo, e como ele é esse cara muito performático, ele vai estar com uma maquiagem muito pesada, né, como foi, inclusive, nas outras versões que você teve do Nosferatu, mas eu acho que não sei o filme em si, mas o personagem vivido por ele tende a dar muito certo, né? Cara, a descrição aqui do personagem do Matt Berry, que faz o Laszlo, é um arraso de engraçado, porque ele diz que é um nobre inglês que foi transformado por Nadia, né? Que ele tá casado, e ele fica o tempo todo tendo pensamentos sexuais, né? E diz que ele é um ex-ator pornô. E ele fica fazendo uma topiaria, né? Que topiaria são aqueles... Topiaria você esculpe, né? Aquelas moitas e tal. E ele fica fazendo de vulvas. No quintal dele, cara. E é do mau gosto, é engraçado, cara. É muito maneiro. Assista, quem não assistiu aí ficou meio na dúvida, vale muito a pena pra poder se divertir. Uma recente que passou, que a gente pode citar, foi muito comentada na época... foi a série Drácula feita pela BBC, né? Capitaneada pelo Mark Gatiss, né? Isso, é o Mark Gatiss e o Steven Moffat. E essa série tem duas grandes vantagens, acho eu, e uma desvantagem considerável. Ela 3 episódios, né? Para mim ela tem um dos melhores Dráculas de todos os tempos, que é o Claes Bang. Ele tá absolutamente espetacular. E lembrar que ele é aquele ator do filme que ganhou The Square. The Square, né? Isso mesmo. E ele tem também uma antagonista, que é a Sister Agatha, né? A irmã Agatha, vivida pela Dolly Wells. O embate entre esses dois atores, sobretudo no primeiro e segundo episódio, é algo assim absolutamente espetacular, e todas as liberdades que o Mark Gatiss e o Steven Moffat tomam em relação à história original é tudo muito, muito interessante, muito bem feito, e com um senso de humor sádico e cínico maravilhoso. E infelizmente muita gente considera o último episódio, que é o desfecho dessa minissérie, bem decepcionante. Eu infelizmente concordo, né? Eu lembro de ter gostado na época. Eu lembro de ter gostado. Você chegou a ver aquele documentário que tem até legendado por aí, eu posso tentar linkar para o pessoal na publicação, que é o Mark Gatiss conversando com pessoas e tentando encontrar o formato, né? Esse Drácula que ele criou para essa série junto com o Steve Moffat, né? Tem um documentário, né? Porque o Mark Gatiss é assim, ele é o cara do documentário. Se você quiser procurar uma coisa interessante também, já fica a recomendação, aquele passeio que ele faz pelo terror, né? De diversos estilos. O nome da série é The History of Horror with Mark Gatiss, né? Que ele vai falar do horror slasher, ele vai falar do horror gótico, vai falar dos monstros da Universal, vai falar sobre o horror vindo da Europa, né? Que é um episódio que tem a mais. Então, cara, ele é muito legal para quem gosta de terror, sabe? Enquanto mesmo alguém que se interessa e pesquisa, é divertido. Por exemplo, ele vai ter acesso ao estojo de maquiagens, né, do Lon Chaney, né? Então é foda, é muita coisa interessante. Ele ter acesso a um acervo muito raro, assim, tá? É muito foda, cara. Ele fazendo entrevista com gente foda também. Entrevista a Barbara Steele. E é muito foda, né? Porque ela tá toda coquete, né? Eu adoro essa entrevista, porque ela tá toda assim, passando a mão no cabelo e tal, né? Esbanjando, assim, uma sensualidade, né? Mesmo sendo uma mulher idosa. Então eu acho maravilhoso, assim. Mark Gatiss, ele é um cara que é um fã de terror true, né? E o que ele coloca também para as pessoas, assim, enquanto material, assim, ele tem algumas minisséries de terror, sabe? Tipo A Casa Torta, né? E tal. Então é um cara que ele manja de terror, né? Pesquisa, tem um documentário dele, por exemplo, sobre o M.R. James,
a gente falou quando fez aquele programa sobre Ghost Stories for Christmas, que é uma tradição britânica, onde as pessoas passam um conto de terror, sabe? Uma história de terror na televisão. Então, o M.R. James é o cara, né, que tem vários contos de terror. Então, também a gente gravou um programa e tem um documentário sensacional que também é o Mark Gatiss, né? Apresentando o documentário sobre o M.R. James. Então é foda, muito legal. Sim, e essa série de terror da história do terror dele, a gente assiste vários documentários, né, sobre o assunto. Para mim é um dos melhores. Quem puder encontrar essa série, assista pra ontem, ela é absolutamente maravilhosa, sabe? E é uma grande aula sobre o que é essa coisa do terror no cinema, né? E também em outras mídias. Ele fala de terror nos quadrinhos, enfim, é maravilhosa mesmo, e também uma grande declaração de amor ao gênero. Ele é um cara que ele tem o olhinho chega a brilha, né, quando ele vai falar de horror, o Mark Gatiss. Ele tem uma adoração pelo gênero e transparece isso nos episódios. Então é algo absolutamente incrível. Não, com certeza, né? E caramba, falando de coisas assim até recentes, eu tenho muita ansiedade para que isso continue acontecendo, né? Eu gostei, tem até agora 2 temporadas, né, de Castle Rock, né, que para quem é fã de Stephen King é um presente, né? Essa série Castle Rock, porque como faz parte desse universo de Stephen King, vai ter easter eggs, né? Especificamente assim de livros, de contos. A primeira temporada visivelmente tem a questão do Shawshank Redemption, por exemplo, né? Mas faz ao mesmo tempo um link com essas criaturas, aquela premissa lá de Jerusalém Slot, né? Então aquela escala mitológica, né? Narrativa, né? Então é interessante pra caramba, né? E todas, claro, as histórias se passam no Maine, né? Porque histórias de Stephen King tem que passar no Maine, né? Então eu gosto muito. Tem o Bill Skarsgård, né? Que ele faz uma criatura, uma entidade, sabe? Então cara, é muito maneiro, assim, falar tudo assim sobre Castle Rock. Não sei nem se é interessante para o pessoal poder comentar. Eu sei que a segunda temporada, né, que é a temporada, por exemplo, que vai se falar de Misery, né, que vai falar sobre essa personagem, a Annie Wilkes, né, que é a enfermeira do Misery, né, que a mulher que também sequestra, né, o cara, o escritor fica preso na casa, e eles fazem uma retomada assim da história dela, né, de como ela convivia com esses problemas mentais, né? Ela dentro da juventude dela, porque é uma mulher com uma filha, né, e tal, que ela está fugitiva, né? Então é muito interessante, cara, né? É muito interessante. Para mim também tem um link meio com Jerusalém Slot também. Então, cara, é foda. Eu tô muito apaixonada. Eu queria muito que tivesse continuação, né? Porque aí veio a pandemia, né? Não sei se essas produções não ficaram paradas, né? Porque pelo sucesso eu creio que, sinceramente, teriam continuado, né? Porque o King Universo ele é muito rico, né? Sim, sim. Mas o Stephen King, ele invadiu a televisão, né? Invadiu, você tem o Mr. Mercedes, que você mesma falou, né? O The Outsider, vai ter a Dança da Morte, enfim. E com certeza, assim, nos próximos anos você vai ter muitas e muitas produções para TV com material do King, que são histórias e que elas funcionam muito bem, elas são histórias muito boas para serem formatadas para o audiovisual e sobretudo para a televisão, porque ele tem livros que são longos, na verdade, onde você tem um desenvolvimento dos personagens mais extenso, e a TV tem o espaço, na verdade, para você conseguir adaptar com mais detalhes e mais profundidade. Uhum. Por isso que de uns tempos para cá você tem essa coisa das séries adaptadas da obra dele que funcionam bem, né? O Mr. Mercedes e o The Outsider, eles têm um link entre si, né? Porque o Mr. Mercedes é a história ali do Bill Rogers, né? Que ele é um detetive aposentado. Ele na carreira dele não conseguiu encontrar esse assassino, né? Que atropela várias pessoas, né? Eu acho muito impactante até esse episódio, sabe, na série do Mr. Mercedes, né? Que o cara tem um desprezo pelas pessoas e ele faz o quê? Justamente atropelar pessoas que estão numa fila de emprego, sabe? Tem até uma mãe com uma criança.
E tem uma personagem que ele vai encontrar, curioso nisso tudo aí, que ela vai aparecer no The Outsider também, sabe? Essa personagem que é uma... vou colocar assim, né? Uma pessoa que está ajudando ele a fazer as investigações, né? E tal, que é a Holly, né? E ela aparece com uma outra atriz, isso é muito legal, né? Inclusive uma mulher negra, né? Ela aparece em The Outsider com uma mulher negra, né? Que ela tem um senso assim de fazer uma investigação, um senso visual, ela tem uma... Até por uma questão, eles colocam até uma questão meio de toque, né? E tal, sei lá, ela tá em outra sintonia cerebral, sabe? Então é muito legal, assim, pra quem não assistiu. A gente tava falando de Penny Dreadful, tem o psicopata, né, no Mr. Mercedes, é o Harry Treadway, né, que vai fazer esse cara aí, o psicopata Brad Hartsfield. É isso, muito legal. O Harry Treadway, ele foi o Dr. Frankenstein, né? Sim, no Penny Dreadful. Uhum. Nossa, me apaixonei, gente. Essas coisas todas aí, eu vi assim, amarradona mesmo, sabe? Eu gostei pra caramba, gostei de The Outsider. Eu não li ainda o livro, né? Mas tem gente que fala que não gosta muito do livro. Eu, sinceramente, a série, claro, toma lá algumas liberdades. Talvez no livro seja um pouco diferente, mas quero ler, né? Pra poder ter o embasamento e poder saber assim. Mas enquanto série, assim, eu acho o Mr. Mercedes muito interessante, né? Porque depois a série tem 3 temporadas, né? São 3 livros, né? Que eu saiba também, né? E a série tem 3 temporadas e chega um momento que você vai ter, na verdade, o reflexo do que foi a presença desse psicopata na vida de outras pessoas que ele feria também, sabe? E quanto essas pessoas vão acabar possivelmente ferir outras por causa disso, né? Então é muito legal. O Mr. Mercedes é show de bola. Oh yes, oh yes. E The Outsider também, né? Bacana. Hey, Glory. No. You need to go. What is he doing with him? I'm as baffled by this conflicting evidence as you are. You killed my son, Terry! Look at me! Terry murdered a child. Everything he does after that is like he's begging us to catch him. What kind of criminal does that? He didn't do it. The Outsider o lance do Doppelganger, né? E tal, o Doppelganger do mal, cara. Muito legal, né? Aliás, eu gosto muito dessa temática do Doppelganger. Eu lembro da gente falando do episódio da Imaginação, né? Que tem a Vera Miles, que é o Doppelganger também, né? Ele quer roubar a tua vida, né? No caso do The Outsider, ele vai roubar a tua vida, né? Porque ele vai te ferrar, né? E você vai acabar se ferrando por causa dele, né? E tem uma coisa meio de... uma coisa sobrenatural e de vingança também, né? E tá uma entidade, cara. Muito bom. Inclusive, se você quiser aproveitar, que eu sei que você assistiu, tem a série baseada no livro do filho do Stephen King, que é o Nosferatu, né? Nossa, eu adoro essa série. Eu já assisti. Tu chegou a ver essa daí, não? Não. Nosferatu, né? Eles colocam como se fosse uma placa de carro, né? Isso é muito divertido. É Nosferatu, né? Essa série vai ter aquele ator, né? Que trabalhou no Star Trek, né? O nome dele é Zachary Quinto, né? E ele faz uma entidade sobrenatural que ele sequestra crianças e vai levar para essa cidade do Natal, né? Só que essas crianças, elas se tornam criaturas que não são humanas, né? Canibais, né? Porque depois, inclusive, leva pessoas para que elas se alimentem, né? E vai, tipo assim, tipo um paraíso infantil, só que é de terror, né? Então quer dizer que elas se tornaram animais, né? Criaturas assustadoras, né? Tem a filha dele, né? Então você vai ter essa personagem que vai ser a pessoa que vai persegui-lo, que é a Vicky McQueen, né? Que ela é uma jovem, acaba descobrindo que ela tem essa habilidade de encontrar coisas perdidas, né? E eles abrem tipo um caminho, túneis. No caso dela, você cria um portal, né? Que aí você vai identificar ele. No caso dela é um túnel, né? Então, sabe aqueles túneis, aquelas pontes cobertas, né? Que é uma coisa muito tradicional americana. Tem até naquele filme maravilhoso lá, As Pontes do Madison, né? Uhum. Que são aquelas pontes cobertas e tal. Então ela vai chegar nos locais onde ela precisa estar para encontrar
né? E no caso, ela vai ser uma perseguidora desse cara, mas ela vai ser alguém numa contenda assim muito forte, assim. O Charlie Manx, que é o nome dessa criatura, ele tem um desprezo assim pela sociedade, por tem uma coisa machista. Inclusive ele fica falando o tempo todo que as mães dessas crianças que eles sequestram são mulheres que não prestam, são mulheres de vida fácil, né? Ele tem um desprezo, sabe, por elas. E ele fica nessa assim, essa criança não está sendo bem tratada, eu vou levar para a Terra do Natal. E ele vai sugando a vida dessas crianças, né? Inclusive nessa viagem. Então é uma série que eu recomendo pra caramba. Assisti a última temporada aí. Não sei se vai ter continuação, né? Dizem que talvez sim. Mas, cara, tava muito boa, viu? O Nosferatu, viu? Gostei pra caramba dessa releitura, né? Do Nosferatu, cara. Pô, que releitura interessante e elegante, né? Do filho do King, né? Sim, sim. É bem bacana. Eu não cheguei a assistir inteira, mas o pouco que eu vi do primeiro e segundo episódio eu achei sensacional. Eu gostei também. Gosto muito também da outra atriz, Jacquard Smith, que ela faz uma moça que ela tem, sabe aquelas pedrinhas daquele joguinho americano que eles adoram fazer, Scrabble, né? Sei lá o nome disso. Uhum. Que você vai formando palavras, só que ela tem também poder e ela também procura coisas, né, e tal, e faz perguntas. E isso, claro, toma alguma coisa, porque quando você tem um dom e você usa esse dom quer tomar alguma coisa de você. Por exemplo, a Vicky McQueen, ela, devido a isso, ela acaba se tornando alcoólatra e tal, que é um pesadelo, né? É uma coisa até recorrente, porque parece que o pai dela também era alcoólatra, então ela acaba se tornando alcoólatra mais pra frente. Essa daí, ela tem problemas também, ela acaba tendo reflexo devido à utilização do poder dela, né? Usando essas pecinhas que ela tira de uma bolsa roxa. Nossa, eu gostei muito, assim, do protagonismo feminino, a série é muito bem sacada e tal. Mostra, inclusive, a hipocrisia desse personagem do Charlie Manx, sabe? O quanto ele tortura as crianças, né? E tal. E quanto ele tortura ela também, é muito violento, ele é muito legal. Vale a pena. Oh, yes. E aí, eu queria agora aproveitar aqui, antes da gente acabar o podcast, lembrando que eu não vou dar spoiler, e comentar o que eu achei do The Haunt of Bly Manor, né? Vamos lá. Então, essa série eu terminei rápido, gente. Apesar da série ter episódios até que não são tão curtos, né? Tem uma certa metragem. Eu assisti assim, né? Eu lembro que assisti com meu filho e tal, e a gente adorou, sabe? Pra caramba mesmo a série. Eu sei que teve algumas pessoas que tiveram um pouco de crítica, né? Referente à série, principalmente os mais puristas, talvez, né? Isso não é uma crítica em si, porque eu também respeito a pessoa que tem um conto favorito e tal, e acha um absurdo quando respostas são dadas, né? E essa série também tem a ver. Ela é baseada, levemente baseada naquele conto famosíssimo do Henry James, né? A Outra Volta do Parafuso, então é chamado A Volta do Parafuso. Porém, é aí que eu achei interessante, fazendo uma pesquisa aqui, ela não é somente baseada nesse conto levemente baseada, também em outras coisas que o Henry James já escreveu. Por exemplo, ele tem um conto chamado The Jolly Corner e o The Romance of Certain Holdclothers, né? Que são histórias que vão falar sobre a questão do duplo, né? Tanto que tem um episódio mais pra frente lá que é chamado The Jolly Corner, que vai falar sobre o tio, né? O personagem que faz o tio, né? Mas comentando sobre o que eu achei da série, né? A série tem uma pegada muito interessante, porque eu não sei se você concorda comigo, né? Se assistiu um pouquinho a Residência Hill, o Flanagan está muito interessado nele poder falar, na verdade, sobre questão de traumas passados, cicatrizes, né?
que aparecem no presente da pessoa, né? O terror, na verdade, ele é um background, ele é um pano de fundo para uma boa história, né? Para uma construção de personagens interessante. Então, eu acho que o que ele começa ali em The Haunting of Hill House, né? Que é uma história de uma família, né? E tal, tem a questão da mãe, né? Então, eles são todos traumatizados pelo que aconteceu à mãe, por eles terem todos se separados, terem cada um praticamente seguido, né? A sua vida, porque eles não conseguem mais se entender, né? Isso se tornou um trauma entre eles. E The Haunting of Bly Manor também vai tratar a questão do trauma muito bem, eu acho, né? A atriz que está à frente aí, que é a Victoria Pedretti, que faz a Danny Clayton, né? Que é visivelmente uma homenagem ao Jack Clayton, né? Que é o diretor dos Inocentes, né? Ela faz uma mulher americana, uma governanta americana, né? Que chamam de au pair, né? Que vai cuidar dessas crianças da Flora e do Miles, como no conto do Henry James, né? Só que ela já traz toda uma carga, na verdade, de trauma passado, entendeu? Ela sai dos Estados Unidos como uma mulher que foge de algo, né? Esse tio das crianças, que é o Henry Wingrave, né? Que é interpretado por Henry Thomas, que vocês sabem, mas é o moleque do ET, né? E isso é sempre interessante. Eu fico pensando que o Henry Thomas deve acender uma vela ali pro Flanagan, né? Porque o Flanagan, ele tornou a carreira do Henry Thomas muito mais interessante, né? É um cara assim que você vai também entender as motivações dele, né? Que era uma coisa que você ficava pensando, porra, por que né, que esse homem ele não quer saber das crianças, ele não quer informações, ele fala, ó, tá total exclusivamente sob a sua responsabilidade. Então você vai ter esse episódio aí, que é o The Jolly Corner, na verdade que é o nome dele, que vai ter a questão do Doppelganger, cara. Então eu achei que foi muito bem tratado, isso não é spoiler, não estraga de nenhuma maneira, né? Porque o jeito como ele faz a construção desses personagens é muito bem feita, né? Tem a questão também que eu acho que eles tratam de maneira muito elegante, apesar que eu acho que talvez tenha irritado as pessoas, né? Porque tem a questão da memória, né? A série ela trabalha muito bem essa questão da memória, sabe? Você tentar recordar algo, você parar em certo momento onde você tem afeto por aquela memória especificamente, ou você utilizar aquela memória para que ela faça com que você se mova, né? Que você entenda o que você precisa fazer, né? Tem episódio, por exemplo, que é o episódio da governanta, que tem essa dinâmica, sabe? De você ter que repetir certas coisas para que a personagem possa fazer algo. Então, eu acho muito, muito bonito assim, o que ele fez, assim, com esse ponto de partida, né, dessa história do Henry James. Eu lembro que a gente comentou, para quem escuta os nossos podcasts e nos acompanha, sobre aquele filme do Marlon Brando, lembra? Sim, os que chegam com a noite. Os que chegam com a noite, exatamente. E eu lembro que quando a gente comentou, eu falei assim, que a gente teve muitas respostas, né? Porque você, na verdade, você fica perguntando, poxa, como é que será que foi essas relações, né? Desse cara com essa governanta que faleceu, o cara também morreu, aí chega essa nova governanta na casa e a casa já tem toda essa carga negativa, né, e tal. Então eu acho que o Flanagan, ele vai colocar alguns elementos deste filme do Marlon Brando nessa história nova também do The Haunting of Bly Manor, porque ele coloca a questão dos bonecos, né? Dos bonecos que é meio boneco de voodoo e tal, isso também está. Então acho muito legal o que ele fez ali. Depois vai partir para questões assim de relacionamento, vai ser uma história de amor, né? Tem a coisa dos fantasmas, eles serem na verdade não pessoas desconhecidas, né? E sim o que te assombra é o que você conhece praticamente, né? Então é muito legal, né? Muito maneiro. Não vou dar muitos spoilers assim, porque como você não assistiu, espero que você assista. Eu tenho muita certeza que você vai adorar essa trama também. Eu acho que você vai gostar, porque eu acho que ele surpreende assim para onde ele vai levar essa história, né? Porque a personagem da governanta, por exemplo, ela sempre foi uma personagem que tem algumas leituras, né, que são feitas, que ela na verdade ela é uma representação de uma repressão sexual, né, na mulher. A mulher nesta época, a mulher com estudo e tal, mulher solteira, ela se tornava uma preceptora, né? E tal, se ela não fosse riquíssima a ponto de não precisar trabalhar, né, por exemplo, mas se ela é uma mulher que precisa trabalhar, ela se tornaria uma preceptora, porque ela tinha educação, né?
e tal, ou seja, uma mulher solteira. Tem sempre também essa leitura onde a mulher, por ela não estar casada e tal, será que ela fica fantasiando com esse personagem do tio, né? Tem várias leituras, né? E o Flanagan, de maneira muito elegante, ele acaba com isso. Ele tira isso da frente, ele fala, não, essa personagem não está apaixonada pelo tio, não se importa com o tio. Então isso é muito legal, sabe? Essa maneira como ele vibrou diferente essa história, e ele coloca assim, a questão LGBT muito bonita, muito emocionante. Ele não é um cara que ele não faz personagens que são maniqueístas, sabe? Ou eles são totalmente maus ou totalmente bons. E sim, na verdade, eles podem ter se tornado maus, né, ou fazer coisas cruéis devido a toda a carga, né, de decepções que eles sofreram, né? Então é muito legal. Tem alguns personagens que aparecem em Residência Rio, retornam aqui, por exemplo, né? O cara lá que fazia um menino que morria de medo do fantasma do chapéu de Costa, né? Que aquilo dava um medo, né? Ele volta aqui fazendo o Peter Quint, né? E você vai ter ali a outra preceptora também, que ela tem uma história muito trágica, assim, da mulher que ela quer ser uma advogada importante, né? E ela encontra... Isso, para mim, ele colocou isso, não foi de maneira gratuita, né? Até porque é uma mulher negra, né? Então, ela pensa que através do trabalho ela consegue ter alguma ligação com pessoas mais influentes que possam ajudá-la futuramente, né? Mas aí vai desencadear uma total desgraça, né? Olha, eu amei muito, gostei pra caramba mesmo. Tô para fazer ali a revisão. Queria mencionar também que tem uma personagem que eu amo muito, que é a Anna Grove, que é a Tinia Miller, né? O nome dela. Ela é daquela série incrível, né? Que eu lembro que eu comentei, chama da Years and Years, né? Que faz uma leitura meio triste, assim, né? E claro, muito preocupante, né? De um futuro tecnológico e desumano, né? Segregação, sabe, e tal. Então, eu gosto pra caramba, e eu lembro que na época eu pensei, caralho, eu também chamaria essa atriz pra fazer qualquer coisa. Então é muito maneiro, assim. Tem histórias interessantes, tem alguns personagens ali que são os personagens que estão dentro da narrativa. Aqui tem o cozinheiro, né, que faz o Owen, né? Pra mim, esse nome dele é uma homenagem ao filho do Stephen King. Ele é muito fã, é capaz. King, né? Tem a jardineira, que é a Amélia Eve. Ela é uma mistura daquele personagem do Marlon Brando, né? Muito pela postura, não pela maneira como o personagem se comporta, o que ele faz, assim, o jeitão descolado, né, e tal. Então, eu gostei pra caramba, gente. Recomendo. Se você gostou também, você coloca aí nos comentários, que eu quero saber se eu tô sozinha nessa, né? As opiniões, né, Marcos, foram mistas. Algumas pessoas adoraram muito, muito, de todo o coração. E quem odiou muito. É verdade. Mas quando divide opiniões é sinal que tem algo de interessante. Eu sempre acho isso. Ah, sim. E a gente estava conversando, né, Marcos, né? Vamos tentar fazer exercício mandinar aqui. O que você acha que o Flanagan pode pegar se ele continuar nessa antologia das mansões? A gente fez até um programa falando de mansões mal assombradas, né? E aí a gente andou pensando aqui que talvez ele queira falar o quê? Sobre a mansão lá do Richard Matheson, da história do Richard Matheson. Eu acho que ele vai de Hell House na próxima. Que mansão que vocês acham que esse cara vai abordar na próxima, cara? Porque assim, a gente falou de várias mansões, né? E The Legend of Hell House, que também é baseado nessa história aí do Richard Matheson, né? Que é um escritor fabuloso. É uma possibilidade, né? Porque a gente falou assim, peraí, primeiro ele pegou o da Shirley Jackson, né? Agora ele pegou o Henry James, né? Então, o que será que pode acontecer? Detalhe, já pensou se ele dá um chute em todo mundo e pega, por exemplo, a pata do macaco? Né? Mas aí não passa em mansão, né? Então, não rola. Esquece. Deleta. Ele vai de Hell House ou de MTV? Vamos saber em breve. MTV, mas MTV passa em mansão? Não é uma mansão, mas é uma casa, né? Pois é, o nome dessa antologia é The Haunting, né? Então pode ser The Haunting of... Aí, sei lá, tem que se descobrir o nome daquela casa, se tem algum nome, né? Que a brincadeira tem o nome. Tem o livro do William Hope Hodgson também, A Casa do Fim do Mundo, que é um livro também famoso. Tem o Castelo de Otranto. Ele tem bastante possibilidades, né?
É Vamos verdade. ver Né? o que ele vai querer fazer. Estou ansiosa, só quero dizer o seguinte, que eu já vi várias adaptações, viu, dessa história aí da Outra Volta do Parafuso, do Henry James, né? E, cara, pra mim, eu já vi adaptações assim, onde a pessoa faz aquele trabalho absolutamente perfeito, por exemplo, né, o filme Os Inocentes. Eu já vi adaptações onde a pessoa quer mudar o título, né? Tem uma aí que tem até um título, estava olhando no IMDb, né? Que é meio que uma reinvenção dessa história, mas eu não assisti. Mas normalmente o pessoal costuma ser muito cuidadoso, né? Cheio de dedos, para poder falar sobre essas histórias mais clássicas. E eu gosto do que o Flanagan fez, porque ele pegou um ponto de partida e fez uma outra coisa, cara, né? Então ficou muito interessante. Para mim, Angélica, ficou maravilhoso, assim. Eu tranquilamente assistiria novamente. Me emocionou de me levar às lágrimas, né? O final da história, né? Ainda mais quando você vai fazer a revisão, sabendo o que aconteceu, né? Eu comecei a fazer a revisão, eu falei, caramba, aquilo já me emocionou logo no começo, né? Então é muito interessante, tá? Então fica aqui então a minha opinião, né? E é isso, né, Marcos? A gente gravou aqui um podcastzinho, um BPMzinho, falando sobre algumas séries interessantes. Com toda certeza, a gente faltou muita coisa aqui, muita. Tem The Terror, por exemplo, que a gente adora, né? Tanto a primeira quanto a segunda temporada. Mas a gente vai ter que deixar isso daí para uma outra ocasião, tá? O próximo podcast será o podcast especial, né, do ano, onde a gente vai falar sobre o cinema da Argentina. Fica aqui para vocês o spoiler do que nós falaremos, tá? E a gente agradece por você nos permitir que façamos-lhes companhia aqui com esse podcast. E deixa pra gente aqui nos comentários, né? Quais são as séries de terror que vocês mais gostam, né, Marcos? Sim, comentem se tiver alguma série que vocês mais obscura, menos conhecida, vocês quiserem citar, a gente vai achar bacana e vai até inclusive tentar caçar para assistir, né? Beleza, então eu deixo aqui um beijo, um abraço. Peço para vocês, acessem lá a nossa página no Facebook, tá? Que é facebook.com/masmorracine. Acessem o nosso Twitter, nos sigam lá, @masmorra_cast. E se você puder nos ajudar, a gente agradece de coração. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha lá no Padrim, tá? O link fica sempre aqui na publicação ou no Colabora Aí, tá? Também a gente tem lá o nosso perfil de apoio. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. E a gente deixa aqui esse podcastzinho, aqui esse spin-off do nosso mês do horror, o BPM, falando de séries. E a gente se vê aí no próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last